Bom dia, time! Bom dia, doutora Rosângela, quanto tempo? Tudo bom, querida? Tudo certo? É um belo dia para salvar vidas. Que coisa boa estar aqui essa manhã com vocês. Só botar aqui meu... Como é que... Tá tudo pronto aí, gente? Gente, vamos todo mundo fazer uma roda de oração aqui só pelo bem dessa querida. Bisturi! Coisa boa. Vai. Fita. Boa. E o negócio do morango do amor aí, vocês comeram? Que eu não gostei daquele negócio. Não tava ninguém mais falando de morango do amor. Palhaçada aquilo, R$80 o quilo do morango. Doutora Rosângela, se puder me ajudar aqui que eu tô... Me calacrei aqui no negócio. Obrigado. Óculos de sol, por favor. Se puder baixar um pouco aqui essa luz que tá um pouco forte, problema nos olhos. Tinta guache. Temos tinta guache? Aqui. Tinta guache aqui. Oi? Não, tô... Ah! Tô aqui no... Aberto aqui o... O que é essa? Rim? É rim. Quê? Não, pode comprar o 200 gramas, tá bom sim. Tá bom. Tá. Guitarra. Gente, acho que só pra marcar esse momento tão especial que a gente tá aqui cuidando de uma vida, né? A gente podia cantar uma música. Acho que vai fazer tão bem pra esse paciente tão especial que escolheu a gente aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Oh, Holy Ghost. Chapéu. Isso aqui, segundo ano de medicina eu já aprendi que era a minha superstição. Cirurgia, pra mim, cirurgia sem meu chapéu, eu não consigo. Isso aqui me conecta com minhas raízes. Eu sou terceira geração de médicos cowboys, lá da minha região de Vacaria. Então, aí eu fico muito feliz, aí eu realizo da melhor maneira. Como é que tu faz? Tu bota primeiro, bate a cebola, e aí como é que é, Rosângela? Cabide! Isso aqui, técnica que eu aprendi lá na Indonésia. Isso aqui, com o cabide, a gente pega, puxa aqui toda a questão do esôfago, enrola aqui toda aquela parte do polígramo. Vai, tá demorando isso aqui, hein? Fome já, gente. Não tô de relógio, mas vi que é 11 da manhã já, com fome. Vamos pedir aquele negocinho? Sushizinho, né? Quarta-feira é dia de sushizinho. Pandeiro! É isso mesmo que vocês estão pensando, ó. Não toca? Deixa acontecer. Eu não quero ver você chorar. Tá bom, Rosângela? Na ponta do pé, Rosângela. A série médica mais famosa da TV e da internet completa 20 anos em 2025. Olha, tu pode nunca ter assistido, mas certamente tu já ouviu falar de Grey's Anatomy. Nessas 2 décadas, a série ganhou o coração de fãs pelo mundo todo. E também arrancou muitas lágrimas de nós, meros mortais, porque nessa série todo mundo morre, e aqui a gente é meros mortais. Afinal, Grey's, como nós carinhosamente chamamos, ressignificou o conceito de matar os personagens do nada. A gente tá de boa assistindo, do nada, pum, morreu. Nossa, eu improvisei e o meu improviso tava escrito ali depois. Realmente foi eu que escrevi esse texto. Parabéns. Então a regra é clara, não te apega em nenhum personagem, tá bom? Fica aqui a dica, porque quanto mais tu te apega na pessoa, tu nunca sabe quando é que ela vai partir, quando é que ela vai embora, quando é que ela vai fazer um intercâmbio, quando é que ela vai morrer, tudo acontece nessa série. Aliás, se tu nunca assistiu Grey's Anatomy ou tá aí assistindo, cuidado, porque esse vídeo, infelizmente, vamos dar aqui spoilers, tá bom? Esse vídeo é pra quem já assistiu, então toma cuidado. Quem aqui nunca chorou com a morte do George, hein? Eu quase faleci. Ou então sofreu ali angustiado quando rolou o tiroteio no hospital, ou com a queda do avião, que do nada a gente jamais imaginava cair aquele avião, todo mundo lá traçalhado no meio da floresta. Só de lembrar desses momentos já me dá um negócio aqui no coração, tá? Se alguém puder chamar um médico aqui por um opa pra mim, por favor, que já começa a ficar nervoso. Enfim, a série popularizou vários termos médicos e normalizou também cenas de cirurgia. Então, sangue, órgãos pra fora, haja muito estômago, tá? Mas quem assistiu sabe do que eu tô falando. Aliás, se tu quer saber mais sobre Grey's Anatomy e relembrar também os episódios mais tristes e traumatizantes, que não são poucos, escaneia aqui o QR Code e dá uma conferida na matéria que tá lá no site da Atlântida, bem bonitinha pra vocês e completinha. No Por Trás do Hype de hoje, a gente vai comemorar esses 20 anos
anos de Grey's Anatomy contando pra ti, que tá aí do outro lado de casa, as curiosidades, os babados e as polêmicas dos bastidores dessa série. E não são poucos, tá bom? Se preparem, peguem a pipoca que hoje a gente vai aqui, ó, tricotar. Shonda Rhimes, esse é o nome da cabeça pensante por trás do universo de Grey's Anatomy. Ela era apenas uma roteirista procurando trabalho em Hollywood e enquanto ela escrevia e tentava uma oportunidade, ela era administradora de um pequeno escritório na tentativa aí de sobreviver e pagar as contas, afinal, elas sempre chegam, né, meus amores? A gente tenta fugir, mas as contas sempre chegam. Até que finalmente ela conseguiu realizar o seu primeiro roteiro de destaque em 1999. O filme, produzido pela HBO e estrelado pela Halle Berry, contava a história da primeira mulher negra indicada ao Oscar. O filme abriu muitas portas para Shonda, mas nem sempre isso significa algo muito bom, né? Em 2002, a Shonda criou Crossroads, Amigas para Sempre. O filme ele foi protagonizado por Britney Spears e foi massacrado pela crítica. Logo depois, ela foi escalada para escrever a continuação de Diário de uma Princesa e aí, de novo, foi um fracasso de bilheteria. Ou seja, traumas e traumas, muita terapia para essa gatinha. O começo da Shonda no mercado não foi nada fácil, mas a gata ela realmente estava encarnada e focada em conseguir emplacar um sucesso. O grande desejo da Shonda era ter um controle maior do que ela escrevia, e no cinema, o texto ele até pode ser teu, mas quem bate o martelo no final é o diretor. E foi aí que ela decidiu escrever pra televisão, já que nesse formato ela poderia ser a dona da p toda, tá? Desde a aprovação dos roteiros até o elenco, os episódios, a última palavra seria sempre dela. Foi aí que a Shonda começou a escrever uma série que contava a história de uma mulher forte, que vivia muitos dilemas no seu trabalho. Sabe de qual série eu tô falando, né? Não sabe? Nem eu. Porque a ideia da Shonda foi rejeitada por todas as emissoras. Então, ela entendeu que a melhor opção era perguntar para os executivos de televisão: queridinhos, o que é que vocês querem? Pelo amor de Deus, me ajudem. E a resposta deles foi simples e direta: queremos uma série de médicos. Fiquei bem executivo de televisão agora? Fiquei, né? A ideia de criar Grey's partiu do canal Discovery Channel e foi como um presente dado a Shonda, já que ela era doida por séries e documentários sobre cirurgias e assistia vários conteúdos desse tipo, então o repertório não faltou pra ela. Sem contar que assim ela poderia explorar o universo que ela já estava planejando, que era exaltar mulheres fortes, complexas, que trabalham duro, mas que se divertem. Grey's Anatomy foi a primeira grande produção dela pra TV americana, mas atualmente a diva, que já foi muito rejeitada, é dona de vários sucessos como Scandal, Bridgerton e How to Get Away with Murder. Além disso, ela também pegou ideias com profissionais reais da saúde, tá? Uma médica até contou pra ela que era muito difícil raspar as pernas em um chuveiro hospitalar. Aí tu já pode imaginar o que se passou na cabeça da escritora, né? Um mundo de ideias, possibilidades e motivos para tratar a parte mais humana da rotina de um hospital. A série estreou em 27 de março de 2005 e as expectativas dos executivos da emissora eram bem baixas, tá? Eles achavam que o público não estava muito preparado para ver uma mulher transando antes do seu primeiro dia de trabalho, e aqui a gente pode dizer que o machismo ele não faz sentido, as pessoas são burras. A ideia inicial era que o programa tivesse apenas 4 episódios, e se fosse bem na audiência, ele mudaria para outro dia da semana. Mas bastou o primeiro episódio ir ao ar para tudo mudar completamente. 7 milhões de pessoas assistiram o começo da história de Meredith Grey. Além das críticas serem em sua maioria positiva, o programa foi líder de audiência em seu horário de exibição. Com esse sucesso todo, a segunda temporada do programa foi confirmada na hora. E uma curiosidade, tá? Na primeira temporada foram gravados 12 episódios, mas somente 9 foram ao ar. Os outros 3 se juntaram à segunda temporada, totalizando 27 episódios. Com episódios que chegaram a bater a marca de 37 milhões de espectadores, a BBC percebeu que realmente eles tinham um potinho de ouro nas mãos. Inicialmente, a Shonda queria que a série se passasse na sua cidade natal, que é Chicago, ou em Boston, ou em Nova York. Só que ela entendeu que as histórias deveriam acontecer em uma cidade menor, e foi aí que surgiu a ideia de fazer a série em Seattle. Também tinha o fato de que a série ER, Plantão Médico, pelo nome, a gente pode perceber que também é uma série de médicos, também se passava em Boston. Apesar disso, a série era gravada em Los Angeles, menos as cenas na casa de infância da Meredith, que realmente são gravadas em uma casa de verdade em Seattle. As cenas com o helicóptero chegando no hospital são gravadas em uma filiada da ABC,
também em Seattle. Antes de se chamar Grey's Anatomy, a série teve outras possibilidades de nomes, como Surgeons, Doctors ou Complications. Apesar desses nomes bem literais, o nome da série é uma referência ao livro de um cirurgião inglês que viveu no século XIX, chamado Henry Grey. Aliás, o livro deste carinha é sobre anatomia humana, né? Perspicaz essa chonda, por isso, Grey's Anatomy. A série conta os bastidores do Hospital Seattle Grace sob o ponto de vista da doutora Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo. Apesar de fazer a mesma personagem por 20 anos, a atriz já tinha feito algumas participações em filmes e séries. Aqui podemos ver ela belíssima em Demolidor, de 2003. Aliás, a Ellen também foi motivo de discórdia, tá? Entre o Ross e o Chandler no episódio 10 da 10ª temporada de Friends. Lógico, a personagem, né? Não a Ellen. A atriz foi convidada para participar da série logo depois de receber um não em seu teste para estrelar Secret Service, outra série da BBC que nem saiu do papel. Fica aqui o aprendizado com a Ellen Pompeo, tá? Às vezes, um não pode ser um presságio para um grande sim. Posso ver um amém? Amém! Obrigado. 20 anos depois, a gatinha encheu o bolso, sendo considerada uma das atrizes mais bem pagas da televisão. Isso depois de várias discussões, tá? Inclusive sobre o fato de que o seu parceiro de cena, o Patrick Dempsey, recebia mais do que ela, sendo que ela era a principal da série. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre essa treta, tá? Em 2007, a atriz chegou a assinar um contrato em que ela recebia 20 milhões de dólares todo ano pela série. E depois de fazer o mesmo personagem por 2 décadas, a Ellen decidiu deixar o elenco fixo da série na 19ª temporada. Mas, obviamente, né, ela continua trabalhando como produtora executiva e a narradora dos episódios, além de participar de alguns capítulos específicos. Além disso, a Meredith apareceu em todos os episódios da série, com exceção de um episódio na 13ª temporada, em que a gente ouvia apenas a voz da gatinha na narração. O primeiro trabalho da atriz, depois de anos interpretando a Meredith Grey, foi esse ano na série Good American Family, disponível no Disney+. Quando a Shonda escreveu os personagens, ela não definiu características físicas para eles. Aliás, alguns personagens nem gênero tinha. A Shonda sempre deixou muito claro que a diversidade dos personagens era algo indispensável para ela. Então, a direção do programa fez aí uma série de testes no formato de Color Blind Casting, que quer dizer teste daltônico. Ou seja, o melhor ator levava o personagem, não importava a etnia, a cor, o sexo, não importava, o melhor levava. Aliás, a única personagem que tinha uma descrição específica era a Miranda Bailey. Olha só, ela era loira, baixinha e de cabelos cacheados. A ideia da Shonda era que a piada da personagem fosse esse contraste dela ser visivelmente meiga, mas com uma personalidade bem forte. Mas aí, a Chandra Wilson veio com os 2 pés no teste para Bailey e conquistou o coração da direção e, obviamente, de todos nós. Uma curiosidade aqui é que a Bailey foi inspirada na mãe da Shonda, ou seja, tanto em alguns traços de personalidade quanto em suas falas. A Chandra Wilson mergulhou tão fundo na personagem que a gente nem consegue mais imaginar outra pessoa assumindo esse papel, né? E se eu contar pra vocês que a Sandra Oh, que interpretou brilhantemente a Christine Yang, também fez um teste pra ser a Bailey. Só que a própria atriz contou que amou tanto a personagem da Dr. Yang que ela perguntou se ela também poderia fazer o teste e o resultado a gente já sabe, temos aí uma das personagens mais icônicas da série. Outros atores também testaram primeiro outros papéis antes de serem escalados para a série. Isaiah Washington, que interpretou o Dr. Burke, fez testes para o papel de Derek. Jessica Capshaw. Já a Jessica Capshaw, que faz a Arizona, antes dela conquistar o seu personagem, ela testou para a enfermeira Rose e para a série, que é a amiga da Meredith. O Alex Karev é um dos personagens mais odiados e amados da série, principalmente pelo seu arco na narrativa. Mas a loucura é que inicialmente ele nem existia no roteiro original. Na época, o ator Justin Chambers estava no elenco da série de investigação criminal Cold Case, e as suas primeiras cenas em Grey's Anatomy foram gravadas e adicionadas mais tarde, depois que o episódio piloto já tinha sido finalizado. O Patrick Dempsey, que é o famoso Dr. Shepard, quase foi escalado para Dr. House e ficaria de fora de Grey's Anatomy, eu não consigo imaginar. Um dos pontos altos da série é a veracidade nas cenas. Todos os casos médicos retratados na série vêm de jornais de medicina, pesquisas médicas e algumas até foram sugestões de fãs. Porém, há sempre uma equipe de profissionais de saúde que prestam uma consultoria e garantem que tudo saia mais próximo da realidade possível. Obviamente, tudo é levado com muita seriedade, né? Os médicos que prestam consultoria,
além de ajudarem a construir os casos médicos, também orientam e adicionam termos adequados para que os roteiristas coloquem ali no roteiro, obviamente, né? Além disso, sempre que um ator vai realizar uma cena de procedimento médico, ele recebe um material enorme para leitura, para que ele possa entender melhor qual seria a melhor maneira de realizar. Falei de veracidade e essa é com certeza uma das curiosidades mais surpreendentes de Grey's Anatomy. Os órgãos que aparecem na tela são 100% de verdade, bebês. Mas calma, porque a gente não tá falando de órgãos humanos aqui, tá? E sim de animais, especialmente das vacas. E todo aquele líquido utilizado para simular sangue é feito de gordura de frango e gelatina vermelha. Vou chamar o urro aqui. Mais uma semelhança entre Grey's Anatomy e a vida real, tá? A atriz que interpreta a enfermeira Book, na verdade, ela também tem esse nome na vida real e também já teve essa profissão. Ou seja, a Book Ann já foi enfermeira e instrumentista e atualmente ela é aposentada e faz um freelinho ali em Grey's Anatomy fazendo a mesma profissão. Para humanizar ainda mais os personagens, a Shonda deixou em cada um dos armários dos médicos pertences que combinavam com as suas personalidades. No armário da Meredith, por exemplo, teriam vários cartões de aniversário nunca enviados e 3 relógios com alarmes para ela não se atrasar. No do George O'Malley, vivido pelo T.R. Tonight, tinham revistas de medicina e livros antigos. Já no da Christina, um palm top com artigos de medicina mais recentes e sapatos de salto para ela usar depois do plantão. A vida realmente imita a arte quando se trata de Grey's Anatomy, olha só. Quando a April Kepner engravidou na série, a atriz que a interpretava, que era a Sarah Drew, também engravidou na vida real. Mas calma aí que essa história fica melhor, tá? Quando a cena do bebê nascendo foi gravada na série, posteriormente, apenas algumas horas de diferença, a atriz também deu à luz a seu filho. Olha que legal, todos os episódios narrados por Meredith possuem nomes de músicas. O único episódio da série que não tem nome de música é o 1-800-799-7233 da 14ª temporada. Essa exceção aconteceu para que fosse divulgado o número de telefone da Central de Ajuda para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica nos Estados Unidos. Grace. A personagem Edson Montgomery, interpretada por Kate Walsh, deveria aparecer em apenas algumas cenas da série, mas o sucesso dela foi tão grande que logo a atriz entrou pro elenco regular, participando de várias temporadas. Grace. Além disso, quando a Kate saiu da série, a personagem acabou ganhando um spin-off que conta uma história só pra ela. Private Privacy mostra a vida de Edson após a mudança dela de Seattle. Como eu falei lá no começo do vídeo, um dos pontos altos de Grey's Anatomy são as mortes. Quem nunca chorou nessa série como se tivesse perdido um parente, como se o cachorro, nosso cachorro querido, ai, cachorro querido, morreu. A Charlie Lake, que interpretou a Alexi Gray, passou grande parte das gravações da sua morte embaixo de destroços de um avião, tá? Pra quem já peguei um spoiler aqui. E foram 2 dias intensos de gravação. E por falar em morte, muitas mortes que aconteceram na série não estavam previstas no roteiro, como a gente acha que a Shonda é do mal, que ela vai lá e sai matando todo mundo. Muita coisa ali foi improvisada, necessitou acontecer. De acordo com a Ellen Pompeo, alguns personagens morreram por causa de brigas nos bastidores. Olha só o que ela disse pro Entertainment Tonight. Você só é assassinado de forma muito trágica se o seu comportamento for ruim. Como eu disse lá no início, o programa conquistou uma audiência fiel desde o primeiro episódio, tá? Mas na segunda temporada, novos personagens foram chegando e a tensão dos episódios deixava o público cada vez mais viciado na série. Mas aí, como nem tudo são flores, os babados começaram a acontecer nos bastidores e começou a chegar no público. Em 2006, vários canais de notícia começaram a publicar que o ator Isaiah Washington tinha sido homofóbico durante as gravações. Durante uma briga com o ator Patrick Dempsey, ele disse que não era uma bicha como o T.R. Knight, que no caso era o ator que interpretava o O'Malley. Além de ser extremamente grosseiro com um colega de trabalho, ele começou a fazer com que a imprensa
questionasse a sexualidade do Tonight, que na época ainda não tinha se revelado como gay. Isaiah Washington escreveu uma carta pedindo desculpas públicas e a produção tentou passar um pano para essa história. Mas tudo começou a ficar mais tenso quando em 2007 a série ganhou um Globo de Ouro de melhor série dramática. E nos bastidores, o Washington trouxe mais uma vez essa história e deixou todo o elenco constrangido com a situação. Mais uma vez, ele pediu desculpa, mas dessa vez o público presenciou tudo, ao vivo, e a produção optou por demitir o ator, e aí o Dr. Burke marcou a primeira saída polêmica da série. E quem é fã de verdade vai lembrar da Christina chorando porque o Burke abandonou ela vestida de noiva. Cena clássica. Cheguei a me arrepiar aqui, hein? Me arrepiei. O sucesso da série estava aumentando e os dramas também. Catherine Hale era uma peça complexa nesse jogo porque a produção tentava organizar a agenda de gravações da série com a carreira da atriz no cinema. Isso tudo já foi causando um climão no set, tá? Mas o pano também foi passado porque a personagem ela era muito querida pelo público e pela crítica, o que fez até com que ela ganhasse o Emmy de melhor atriz coadjuvante em 2007. Catherine se consolidou como um dos grandes nomes do programa, tanto que, em 2008, ela foi mais uma vez indicada para essa mesma categoria do Emmy. Mas aí, a gatinha decidiu hablar, tá? Ela decidiu hablar e pediu para ter o seu nome retirado da indicação porque ela acreditava que a sua personagem não teve destaque e não recebeu um material bom o suficiente para ser indicada. Só que essa fala dela irritou bastante a produção e o elenco, principalmente a Big Boss Shonda Rhimes. As coisas começaram a piorar quando o personagem do T.R. Knight, que é o melhor amigo da Catherine na vida real, começou a perder espaço na série. Na quinta temporada, ele apareceu tão pouco que ele decidiu ter uma conversa, né, um one-on-one ali com a Shonda, e ao invés de melhorar a situação, tudo piorou. É o famoso ditado, quanto mais a gente mexe na mais ela fede. Não sei se é um ditado, mas eu falo bastante isso, tá? O ator viu que nada ia mudar e por isso ele encontrou uma brecha para sair da série e romper com o seu contrato. Foi assim que o Dr. George O'Malley morreu e a gente teve um dos momentos mais traumáticos de Grey's Anatomy. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Com a saída dele, a Catherine se viu num beco sem saída, completamente sozinha, e começou a forçar a saída dela da série. Até porque a diva tava aí perdendo de ganhar bons milhões no cinema, né? Mesmo tendo um destaque na série, ela começou a dar alfinetadas durante entrevistas. Ela chegou a gravar 6 episódios da 6ª temporada, mas pediu ali um famoso atestado para poder cuidar da filha dela, que ela tinha acabado de adotar. Era pra ser só uma licencinha ali de poucos dias, mas o rolê começou a se estender e aí, obviamente, atrapalhar a rotina de gravações. Até que chegou ali um acordo onde a Catherine decidiu romper o seu contrato, que iria até a 8ª temporada. Olha, a Shonda nitidamente ela não gosta de atores que possam lhe dar dor de cabeça, tá? Então, com o passar do tempo, ela começou a cortar personagens que poderiam dar uma estressada na diva. Ou seja, sinal de alerta nos bastidores, porque ninguém estava salvo de ser cortado. Nem mesmo um protagonista. Agora vamos dar as mãos e fazer aqui uma linha de raciocínio juntos, tá? Vem comigo. A Ellen Pompeo sempre carregou a série, né? Ela tinha o foco principal na sua personagem, que, aliás, leva o nome da série. Vamos lembrar disso. Depois dela, o único personagem que tinha um foco maior era o Derek, interpretado pelo Patrick Dempsey. Mas durante as gravações da 11ª temporada, a Rádio Corredor começou a informar que o ator ele estava começando a ter umas crisezinhas de estrelismo no set. Ele foi suspenso e por causa disso o Derek passou aí um bom período da série em Washington e desapareceu, aquela famosa gestão de crise ali na série. Apesar dele ter um contrato até a 12ª temporada, o ator também foi demitido e o Derek morreu. Particularmente, na minha opinião, eu acho que a série ganha um fôlego muito maior depois da morte do Derek, e até a Ellen Pompeo falou, bem debochada, que a audiência aumentou depois que o gatinho saiu da série. Apesar do Derek e da Meredith se amarem muito na série, a Ellen Pompeo sempre teve atritos com o ator. Mesmo ela sendo a atriz protagonista e que carrega o nome da série, inicialmente ela ganhava menos que ele. Inclusive, em diversos momentos ela tentou convencer ele de que os dois deveriam negociar contratos juntos e ele sempre disse não. Com a saída de um protagonista tão querido como o Derek, a produção ficou aí com um medinho de que isso poderia refletir na série. Mas aquele que nos protege nunca dorme e a audiência da série cresceu. Além disso, a Ellen Pompeo pôde finalmente negociar o seu contrato, virando a protagonista mais bem paga de uma série dramática. O clima deu uma acalmada, mas uma saída inesperada voltou a abalar os bastidores de Grey's Anatomy.
apenas a cabeça do rolê. Shonda Rhimes aceitou uma proposta da Netflix e se tornou a showrunner mais bem paga do mundo, tá? Ela recebeu cerca de 150 milhões de dólares para desenvolver novos projetos para a plataforma. Obviamente, a série continuou, tá aí no ar até hoje, mas agora sob o comando da roteirista Krista Vernoff. E adivinhe só, as polêmicas voltaram, tudo de novo. Inclusive, tudo sobre as polêmicas dos bastidores da série tu pode conferir lá em atlantida.com.br, tá, meus anjos, meus princesos? Tá aqui o QR Code. Como eu disse antes, o Alex Karev tem um dos arcos mais legais da série. Ele começou como um grande boy lixo e escroto, gostoso, mas escroto, a gente precisa deixar isso claro. E aos poucos a gente foi descobrindo que ele era dono de um coração enorme, mas que tinha aí traumas de uma vida muito complicada. O cara que ninguém gostava acabou se tornando extremamente amável, cuidando de criancinhas e se apaixonando. O ator Justin Chambers era um dos poucos que havia permanecido desde a primeira temporada da série e acabou tendo uma saída bem controversa. Vamos lembrar, tá? Nas temporadas iniciais, o Karev, ele teve um relacionamento com a Izzy, personagem da Catherine Hale. E a saída dele da série foi basicamente ignorando toda a transformação do personagem, com ele indo embora pra ficar com o grande amor da vida dele, sendo que em trocentas temporadas ele já tinha esquecido a Izzy, já tava apaixonada pela outra doutorazinha lá, entendeu? E do nada foi embora dizendo que ia ficar com a Izzy. E o pior de tudo é que essa cena nem foi mostrada, ele só saiu e deixou uma carta que foi lida com a voz de outro ator e com cenas que parecem ter sido tiradas de um banco de imagens, tá? É palhaçada isso aí. Fiquei com ranço. Eu não quero mais falar sobre essa série. Resumo da ópera. O Justin saiu da série porque ele queria novos desafios como ator. E tá tudo bem, é extremamente compreensível a saída de um ator. O problema foi a forma como isso foi desenvolvido na série, tá? Vamos voltar a falar de falecimentos, de óbitos por aqui, um assunto bem leve, bem tranquilo. O Mark Sloan, que era interpretado por Eric Dane, uma delícia também, que coisa absurda. Ele era um dos personagens preferidos da Shonda. Quando a Lexi morreu, ela pensou em novas formas de manter ele na série, mas ela entendeu que nenhuma das opções faria muito sentido, então ela mandou o famoso "pode matar". De acordo com a Shonda, o único personagem que ela se arrependeu de ter matado foi o Dillard Young na segunda temporada. Ele era aquele cara que fazia parte do esquadrão de bombas e que infelizmente veio a explodir. Literalmente, ele explodiu com uma bomba na mão. Apesar disso, ele conseguiu ali criar uma conexão com a Meredith, mesmo sendo ali em poucos episódios. Inicialmente, o paciente chatíssimo Danny Duquette, que viveu ali um romance com a Izzy, na verdade, ele se envolveria com a Cristina. Não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo imaginar essa situação. Outra curiosidade aqui é que a Maggie Pierce, que é a irmã secreta da Meredith, foi pensada pela Shonda desde o início da série. A atriz que interpreta ela, que é a Kelly McCready, foi apresentada pro elenco como uma convidada. Foi ali uma intenção de captar qual era a reação verdadeira dos atores quando a ligação com a Meredith fosse revelada. O post-it de casamento de Derek e Meredith foi algo improvisado pelos atores. O Patrick Dempsey, ele tava ali escrevendo as próprias falas naquele momento e tudo aconteceu do jeitinho que a gente viu. Vamos falar de um episódio polêmico agora, tá? O do musical. E para que ele acontecesse, a Shonda precisou contar com a ajuda dos atores da série. Chandra Wilson, Sarah Ramirez e Kevin McKidd foram lá, juntos com a Big Boss, convenceu os produtores da ABC de que seria uma boa ideia. O episódio, ele rendeu até um álbum chamado Grey's Anatomy The Music Event, rendendo quase 20 mil cópias e ficou na 24ª posição da Billboard 200. Várias celebridades fizeram participações especiais em Grey's Anatomy, tá? Como a Demi Lovato, a Sarah Paulson e a Millie Bobby Brown. Aliás, atores brasileiros também fizeram uma pontinha na série já, viu? Como a Bianca Comparato, o Eduardo Muniz e a Luciana Faulhaber. Sabe quem é que é muito fã de Grey's Anatomy? A Taylor Swift. A paixão pela série é tão grande que a gata da cantora se chama Meredith. A cena em que a Cristina joga uma tigela de cereal na cara do Owen levou 3 takes pra ser gravado, ou seja, o cara levou bastante coisa na cara. Ficou estranha essa frase, né? Perdão. A Ellen Pompeo ficou grávida durante as gravações da 6ª temporada. Pra esconder o barrigão de mamãe, os roteiristas deixaram a Meredith de cama pra uma doação de rim. A Shonda sempre
falou que enquanto a Ellen Pompeo quisesse, teriam novos episódios de Grey's Anatomy. Agora, surge a dúvida no ar. A Ellen já saiu da série como atriz, mas segue trabalhando como produtora. Atualmente, a série tá no ar com a 21ª temporada e já foi confirmada uma 22ª. Tem fãs que pedem o fim da série há muito tempo para poder aí preservar a história e também o sucesso, mas também tem gente que quer ver mais e mais histórias do Grey Sloan Memorial Hospital. Eu sou do time que torce pro fim da série há muito tempo, tá, gente? Pra mim, já deu o que tinha que dar. Se tu é fã de Grey's Anatomy, já comenta aqui qual é o teu momento favorito da série. E euzinho também chamo você pra se inscrever aqui na ATL-TV. Curte, comenta, compartilha com os amigos e não se esqueçam que a gente volta logo mais com o Por Trás do Hype. Beijo!